Olá, seja bem-vindo à Hackpedia, a sua fonte de informações e dicas de programação, startups e tudo aqui para você conseguir tocar seu projeto e fazer o seu empreendimento digital decolar. Muito obrigado pelos comentários do último vídeo, a gente ficou muito feliz. A gente recebeu uns comentários muito legais aqui do pessoal e eu vou ler alguns deles aqui. O Fábio Araújo, ele comentou no vídeo do Live Coding que o Bananinha é fera. O Bananinha é um cara de um canal que a gente comentou, é um cara lá que tá vencendo, acho que PHP, se eu não me engano. E ele falou que acompanhou um stream ao vivo e ganhou uma camisa no sorteio na hora. Ele deu os parabéns pelo canal, o Fábio ele programa, falou que estou estudando programação e agradeceu o post. Muito legal, Fábio. Legal, pode continuar acompanhando aí, mandando comentários, que é muito legal saber que de alguma forma tem ajudado. Outro comentário legal foi do MediaPTCnet. Muito bom, acompanho a Hackpedia sempre e curto demais as matérias. Por ser o primeiro a comentar, eu mereci um brinde. E tem razão, merece um brinde mesmo. A gente queria saber que tipo de brinde você gostaria, a gente teve algumas ideias aqui, a gente pensou em algumas coisas. Não sabemos exatamente o que vai ser esse brinde, mas se vocês tiverem alguma sugestão do que pode ser, manda aí, a gente vai ver a viabilidade disso, mas cara, com certeza por você ter comentado, ter sido o primeiro ou o segundo a comentar, você, sem dúvida alguma, você merece um brinde. Hoje no vídeo a gente vai falar, no vídeo passado a gente falou sobre o Live Coding, hoje a gente vai falar sobre o Algorithmia. O Algorithmia ele é um site, ele é um marketplace online para algoritmos. Então é uma ideia muito interessante, bem inovadora. Ele reúne vários algoritmos, ele é alimentado pela comunidade, então qualquer pessoa pode se inscrever e ou fornecer algoritmos que podem ser vendidos ou consumir algoritmos que podem ser utilizados em uma aplicação que você estiver trabalhando. Porque como desenvolvedor vocês devem saber que o algoritmo é o coração de uma aplicação, né? Um algoritmo pode ser a diferença entre uma aplicação ser um sucesso absoluto, é só pensar nos algoritmos, alguns dos algoritmos mais famosos do mundo, o algoritmo de busca do Google, o algoritmo da timeline do newsfeed do Facebook, e também do pode ser tá entre o sucesso e o fracasso. Se você mandar mal num algoritmo, pode ser a receita do fracasso. Então esse site ele pode ajudar bastante você que esteja planejando criar alguma aplicação e de repente você precisa de uma ajudinha nessa parte. Vamos dar uma olhada como o Algorithmia funciona. Então pessoal, essa aqui é a entrada do Algorithmia. Eu já fiz o login. Então logo a primeira coisa que a gente vê é o dashboard, tem várias informações aqui, você pode ver nessa parte de cima tem a quantidade de algoritmos disponíveis na minha conta, aqui do lado direito tem créditos disponíveis, que eu vou falar sobre eles um pouco mais para frente, mas já adiantando, essa é a forma com que eles cobram os usuários pelo uso dos algoritmos. Aqui embaixo temos informações de requests da API e calls também dos algoritmos. Aqui um pouco para baixo a gente tem uma demonstração. Então lembrando mais uma vez como que o algoritmo funciona. Todos os algoritmos eles rodam nas máquinas do serviço. Então quando você usa o serviço deles você não vai rodar nada no seu servidor. Você vai colocar um código dentro da sua aplicação que vai apontar o uso para as máquinas do algoritmo. Então ele vai fazer requisições da sua aplicação para o servidor dos caras. Então isso gera algumas preocupações com a questão da latência, com a questão da demora dessas requisições. Quando a gente escreveu sobre o serviço na Hackpedia foi uma preocupação de alguns dos usuários. Mas inicialmente é uma solução interessante, né? Porque ela poupa um grande trabalho na parte dessa implementação. Você precisa colocar ali um código, você coloca um script dentro da sua aplicação e ele faz todo o resto, né? Toda essa parte de infraestrutura o serviço cuida. Então esse é o grande atrativo do algoritmo.
aqui a gente vai entrar numa demonstração para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Então aqui é um algoritmo que gera labirintos e coloca 2 pontos dentro desse labirinto e elabora qual é o caminho mais curto entre esses 2 pontos. É uma demonstração, obviamente, mas aqui a gente tem algumas outras possibilidades. Vamos entrar nesse exemplo que é justamente o planejamento de caminho do labirinto. Então aqui você vê que ele vai encontrando os caminhos, ele gera os labirintos e vai encontrando aqui os caminhos mais curtos entre esses 2 pontos. Então esse é basicamente a cara da ferramenta, e aqui embaixo ele dá um demo code, né? Um código de demonstração que você aplicaria dentro do seu código, né? dentro da sua aplicação, e é ele que vai fazer, como eu já expliquei, vai fazer as requisições para as máquinas do algoritmo. Então, vou dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada, vou dar um zoom aqui no algoritmo rodando, né, no output da coisa. Então você vê aqui que tem as opções de gerar o labirinto e resolvê-lo. É bem interessante. Então vamos voltar aqui, eu vou voltar para a tela anterior para a gente continuar a dar uma olhada nas outras opções. Então tem outros demos aqui, mas a gente vai direto para o Browse Algorithms, que é a parte em que a gente consegue ver a biblioteca de algoritmos disponíveis. Então, mais uma vez aqui temos outras demonstrações. Eu vou entrar rapidamente numa delas aqui, que gera tags. Wikipedia.com.br. E ele dá uma pensada aqui, tá pensando e agora gerou. Mas vocês viram que demora um tempo. Isso aí é algo que deve ser levado em consideração se você pensar de fato usar essa ferramenta no seu projeto. Então aqui é mais uma vez uma demo, né? Então você vê aqui aprendizado JavaScript, são palavras que a gente usa no blog, mas você vê que faltam algumas coisas bem cruciais aqui. Programação não tá. Então programação é uma tag que a gente usa bastante, tá no title ali do site, né? Tá na descrição e não aparece aqui. Então você vê que tem ali algumas fraquezas, de fato, essas ferramentas. Mas o grande atrativo, na minha opinião, é a variedade de algoritmos que esse marketplace oferece. Então você tem aqui muita coisa mesmo. Você tem o que a gente já mostrou, o AutoTag, a gente tem o Summarizer, que é uma ferramenta muito interessante que eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui. O Summarizer, ele faz um resumo de textos. Então você vê aqui, ele pega um bloco de texto maior e transforma num bloco de texto menor, fazendo uma análise de quais são as frases mais importantes dentro desse texto, né? Então você pode usar isso em diversas formas, né? Aí você pode usar sua criatividade para fazer alguma adaptação disso aí. Então aqui você tem, do lado direito, você tem informações sobre o usuário que criou isso, você tem versão, você tem o custo, alguns são livres de royalty, aqui tem as permissões, detalhes se ele é open source ou não, nesse caso sim, algumas tags, aqui embaixo discussão, enfim, é bem completinho aqui, e aqui a gente pode voltar para continuar a nossa exploração. Do lado direito aqui, nesse menu, você tem categorias. Então tem análise de texto, machine learning, né, que é inteligência artificial, web, computer vision, que inclui ferramentas de análise de imagem, comparação. Eu estava vendo aqui um pouco antes
tem um algoritmo, por exemplo, que compara duas imagens em URLs diferentes para ver qual é a similaridade entre essas duas imagens. Ele cria uma escala numérica de similaridade entre essas duas imagens, é bem interessante. Reconhecimento facial, áudio e vídeo, enfim, várias coisas legais. Aqui embaixo você tem tags também, nem preciso dizer, você consegue ver aqui, é bem completo, gráficos, matemática, computacional, transformação de dados, áudio, estatísticas, muita coisa mesmo. Aqui embaixo você vai vendo aqui, tem muita coisa mesmo. Então, uma outra coisa interessante de se levar em consideração é o seguinte: uma discussão que houve lá no blog também, o pessoal dizendo que o algoritmo muitas vezes ele é muito específico, né? Você tem que criar coisas muito específicas para problemas muito específicos, então isso aqui acaba sendo uma coisa genérica. Mas tem um outro lado dessa questão, que existem partes dos problemas que são genéricos, essas partes são genéricas. Então você consegue algumas dessas ferramentas usar em partes mais genéricas do seu problema, enquanto você economiza tempo e energia de desenvolvimento em ângulos ali, em determinadas partes do seu projeto que exigem aí sim soluções mais específicas e criadas exatamente para aquela situação. Então, gente, eu queria terminar falando, eu vou voltar lá pro dashboard para falar dos créditos, né? Que é como eles cobram pelo uso aqui do site. Então eles te dão 10.000 de crédito, mas isso aqui como eles cobram por acesso, por call, então eles cobram na verdade pela quantidade de vezes que aquele algoritmo na sua aplicação faz a requisição para o servidor deles, né? Então ele cobra por requisição. Então esses créditos podem ser usados nesse sistema. Então se você tiver 2 algoritmos rodando na sua conta, aqui ó, My Algorithms tem um, que é uma demo. Aqui provavelmente ele está rodando esse do labirinto. Mas se você tiver 2 aplicações, 3 algoritmos, 4 algoritmos, você vai sempre usando esses créditos aqui que você pode adicionar. Enfim, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o Algorithmia. Pessoal, esse foi o Algorithmia. Espero que vocês tenham gostado da aplicação. Espero que possa ser útil para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Se vocês curtiram, deem um compartilhar. Outras pessoas podem achar interessante, podem estar precisando de uma coisa como essa. Então compartilhem. E mais uma vez, se vocês gostaram, acompanhem a Hackpedia. A gente tem todos os links aqui embaixo do blog, da nossa newsletter, do canal do YouTube. Então é só acompanhar e até o próximo vídeo. Um abraço, falou!